Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um consultor em pecuária de corte. E esse consultor vem fazendo um excelente trabalho em propriedades rurais. Nós vamos comentar do mercado de farelo de soja que vai para a China. E eu vou conversar com João Lucas Moisés. Ele é coordenador de serviços técnicos da Lely. E nós vamos falar sobre empurrador automático de alimento que ganha espaço em fazendas de leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje mostrando uma conversa que eu tive com um consultor em pecuária de corte. E esse consultor ele vem fazendo um excelente trabalho em propriedades rurais voltada para a pecuária de corte. Confira. Eu estou na Agropecuária Rio Azul, no município de Goianira, no estado de Goiás, a mais ou menos uns 40 quilômetros da capital Goiânia. E essa fazenda aqui, nós podemos chamá-la de fazenda, é uma fazenda de 75 hectares, ou 15 alqueires. E essa fazenda, ela é dividida em áreas de capim mombaça, piquetes de mombaça, áreas com piquete de braquiarão. Tem também uma área aqui de integração lavoura e pecuária, e tem uma área de reserva, chamada de pulmão. E é justamente o que nós vamos mostrar para você hoje. É uma propriedade que eu poderia dizer lucrativa na pecuária de corte. Aqui tudo é cronometrado, tudo é certinho. Animais compram numa determinada época, se não deu para comprar ali, vão fazer um planejamento para outra, olha a bolsa, enfim. É um monte de coisa envolvida que faz com que essa propriedade, com apenas 15 alqueires, seja altamente produtiva. E olha, por incrível que pareça, é uma propriedade onde o dono da fazenda ele tem um salário, viu? Eu vou conversar agora com o André Ferro. O André ele é veterinário. É mais ou menos isso, André? É exatamente isso, Tony. A nossa ideia, né, quando a gente conversando com os proprietários aqui, foi construir um modelo eficiente, né, em uma propriedade de extensão territorial pequena, mas fazer dela um negócio robusto. E a gente vem caminhando assim desde 2019 nessa construção. Isso é importante ser dito, isso foi uma construção, mas as premissas básicas todas foram obedecidas. E outro ponto interessante aqui é que nós não inventamos a roda. Nós aperfeiçoamos o que já existe. Então aqui as preocupações com intensificação de pastagem são presentes, correção de solo são presentes, mas tudo dentro de um planejamento, objetivando então, como foi colocado, 2 milhões de faturamento, né, um retorno sobre o capital imobilizado em rebanho de 18% pelo menos, e detalhe, né, esses 18% é considerando, como você já colocou, o salário do produtor. Então no final tem que dar 18% remunerando, né, o produtor rural. E nós falamos também que essa propriedade rural, ela tem, vamos dizer, dois tipos de capim, duas variedades, é o braquiarão e o mombaça. E aqui tem uma área também que eles utilizam para fazer a integração lavoura-pecuária. E está dando um resultado fantástico, porque chega na época da seca, eles têm comida, e aqui não tem problema disso não, né? Exatamente. Quando a gente pensou nesse projeto, então, de maneira eficiente, nós entendemos que tínhamos que mitigar um risco, que é comum a todas as propriedades todo ano, que é o risco da entre-safra e da falta de capim. Então uma parte aqui de 13 hectares a gente utiliza como integração lavoura-pecuária, e fazemos uma ou duas culturas de milho, aqui no caso para pensar numa entre-safra, no volumoso para entre-safra, e depois entra com capim. E com isso a gente mitiga o risco da entre-safra, a gente consegue manter um ganho de peso constante ao longo do ano, nós estamos nos últimos 6 meses com 800 gramas, 825 gramas de ganho de peso diário,
E a gente tem a oportunidade de, nesses momentos de entre-safra, fazer boas compras. Isso também é outro ponto de muita atenção nossa e que eu acho que é um ponto determinante para o sucesso da fazenda. Uma vez que a reposição, ela representa mais ou menos 60%, 70% da composição do custo total. Então, se a gente for eficiente na compra, como é o caso aqui, a gente consegue, então, maximizar a margem, né? A gente aqui tem uma meta de compra, então a gente sempre avalia mercado, existe um ágio que a gente paga sobre esse animal, a depender do peso da reposição, então a gente vai obedecendo alguns critérios, como eu disse, não é nada fora do que uma propriedade qualquer que pense como um negócio tenha que fazer, né, e vai obedecendo esses critérios, vai colocando isso como meta e vamos caminhando de acordo com o que a gente imagina que seja o necessário para conseguir os resultados lá que a gente definiu. Bom, e um detalhe muito interessante, que já faz parte desse pacote tecnológico, desse planejamento, é que o pessoal aqui, eles trabalham assim. Muitas propriedades rurais compram aquele monte de animal, engorda e vende tudo numa mesma época. Então, para não ter risco no momento da venda, de você pegar uma época aí com o valor da arroba baixo, aqui foi escalonado. Aqui abate os animais assim, vamos dizer, de 30 em 30 dias, de 60 em 60 dias, ou de 90 em 90 dias, aí de acordo com o planejamento é que a música vai tocando. Então, aqui, como nós falamos, tudo é planejado, inclusive a engorda desses animais, cuja engorda também, ela é feita, vamos dizer assim, no confinamento a pasto, no RIP, e tem dado um resultado muito bom. Exatamente, aqui a gente vai de acordo com o mercado, de acordo com os custos, nós vamos fazendo as modelagens e toda decisão que a gente toma aqui, ela é calçada por uma matemática financeira antes. Então se a gente entende que é interessante continuar com esse animal saindo da recria e engordar aqui, nós vamos fazer essa conta, enxergar a viabilidade, né, tentar nos proteger com relação à margem e seguimos com a engorda. Agora, se antes de começar a engorda a gente entender que a comercialização desse animal como boi magro, por exemplo, pode nos trazer um melhor resultado ou mesmo uma segurança maior para a gente começar um novo ciclo, a gente então não segue com a engorda, né? Já teve situação onde a gente engordou em fazendas de parceiros. Então, o que é importante? Não existe uma receita de bolo, né? Existe um cerne, que a gente tem que sempre buscar mitigar risco. E a gente vai seguindo, então, essa orientação de tentar mitigar risco, e toda a decisão da fazenda, ela é calçada por uma avaliação financeira antes. A gente não faz nada aqui de forma empírica, vamos fazer assim porque eu ouvi dizer ou eu acho que vai ser melhor. A gente aqui esquece o eu acho, a gente faz conta, a gente tem aqui, como foi colocado, tudo cronometrado, então tudo aqui é medido, a gente pesa os animais mensalmente, a gente tem um controle individual por a identificação visual e eletrônica, então a gente sabe aquele indivíduo que realmente está ganhando peso e aquele que não está ganhando peso. A nutrição ela é fornecida de acordo com o peso real dos animais, então a gente não usa o suplemento mineral como uma válvula de escape, a gente usa aqui como realmente um suplemento, uma suplementação, então a gente que varia de 0,1, 0,3, em alguns casos 0,5% na recria, a engorda a pasto a gente não excede 0,7%, é claro que na época da seca, se formos engordar, aí a nutrição estratégica é outra, mas enfim, o importante é que não existe receita de bolo e tudo é medido e toda decisão ela é calçada por uma avaliação financeira antes. A pecuária, dentro desses moldes, nessa propriedade aqui, é uma pecuária lucrativa? Positivo. 18%, a gente faz essa conta, Tony, a gente pega o que tem imobilizado em capital, em gado, e monetiza isso e tem que dar 18% sobre esse valor. Então, se a gente for buscar no mercado financeiro, uma aplicação que dê 18% é uma aplicação considerável. Então, é uma pecuária rentável, né? Como a gente comentou, é uma pecuária que a gente aqui faz muito o arroz com feijão de forma muito bem feita, e é um modelo que a gente acredita muito, né? Desse arroz com feijão de forma bem feita, desses controles todos, usando as tecnologias. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em, às vezes, papel e caneta, para nós já é uma tecnologia. Então, a gente vai sempre priorizando os pontos técnicos, né, seguindo o que a gente definiu como meta, mas buscando essa rentabilidade de 18%, e a gente tem conseguido isso já tem uns 3 anos. Eu estava me esquecendo de um pequeno detalhe. Muita gente ainda não liga. Hoje tem muitas propriedades aí onde o animal vai lá, bebe água na cacimba, bebe mais lama do que água, e tem muita gente que deixa o animal ir ao córrego e tal. Bom, o que chama atenção e que faz parte desse projeto, além de uma série de cuidados que tem aqui,
Aqui o cara olha a altura do pasto, opa, baixou, tá para baixo do joelho, tá perto da canela, tira o gado, põe o gado aqui, tudo na cerca elétrica, os pastos aqui, tudo na cerca elétrica, com exceção dos pastos de divisa e também da área, vamos dizer assim, de lazer dos animais, que é cerca convencional. O resto é tudo elétrico. E funciona bem. A água aqui é uma água que, se você tiver com sede, você pode ir lá beber no coxo, sem problema nenhum, né? É isso aí, como eu falei. O que garante aí umas 80, 100 gramas a mais, né? Exatamente, arroz com feijão bem feito. A gente fala muito disso, né, nas fazendas que a gente atende. Quais são aquelas ações que a gente pode fazer que não custa nada do ponto de vista de desembolso, mas que pode trazer um bom retorno? Então, quanto que custa fazer uma limpeza de um bebedouro semanalmente? Nada. E ele pode trazer aí 200 gramas de ganho de peso a mais por dia, por indivíduo. Quanto que custa medir a altura de entrada e manejar o gado de acordo com a altura de entrada? Nada. E são ações que a gente sabe que a gente otimiza a eficiência de colheita, a gente vai ter mais ganho de peso. Então a gente sempre prioriza quais aquelas ações que não custam nada e que podem trazer retorno. Depois a gente pensa em ações que custam pouco, mas que são eficientes do ponto de vista de retorno e com retorno rápido. E posterior a gente pensa em investimentos mais robustos, que aí sim vão trazer também retorno, mas de um tempo maior. Então tem muita coisa para ser feito, isso é importante que seja dito, tem muita coisa para ser feito que do ponto de vista de desembolso não custa nada e que ao mesmo tempo traz muito retorno para a fazenda antes de pensar em investimentos robustos. E foi exatamente com esses conceitos que a gente montou esse projeto, né? Não é fácil, é trabalhoso, mas é possível, não inventando a roda, fazendo arroz com feijão, pensando assim de forma, vamos falar assim, fora da caixa, né? Trazer resultados a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu acho que o grande segredo da pecuária moderna hoje é levar, né, considerar a propriedade rural como empresa, como um negócio. Apesar de não ser o negócio principal, eu acredito que se ela for considerada como um negócio que precisa ser rentável, precisa ser uma empresa, ela tem tudo para dar muito certo. Agora, vocês, vamos dizer assim, de maneira geral, colocaram a empresa na mão de uma consultoria. Uma consultoria, é claro, confiável, que trabalha dentro de projetos. E através desses projetos, desse planejamento, a coisa vem andando e dando resultado positivo. Toninho, quando a gente veio para cá, uma das coisas principais que nós optamos aqui, decidimos, foi que nós precisaríamos levar a coisa profissionalmente. Então, para a gente ter tecnificação, precisão, ter os números e controlar esses números, a gente entendeu que precisava trazer uns parceiros. No caso, a gente trouxe o André da Precisão Consultoria, e assim, tem dado bons resultados, tem dado muito certo. A gente tem conseguido obter resultados aí consideráveis em momentos que a gente sabe que a pecuária não está tão em alta, mas é igual eu falei, eu acho que o segredo, quando a gente leva a coisa como um negócio que precisa ser rentável, precisa dar lucro, eu acho que tem tudo para dar certo. Dentre os resultados que nós temos obtido aqui nos últimos 3 anos, de retorno sobre aquilo que tem sido investido, com certeza a gente pretende expandir, na verdade, Toninho. Eu acho que a coisa ela precisa ser construída devagar, mas assim, sem parar, com persistência, um passo de cada vez. Uma coisa que meu pai sempre falou para mim: Thiago, nós precisamos dar um passo de cada vez e com persistência. Então, quando a gente veio para cá, a gente não chegou arrumando tudo de uma vez. Nós fomos trabalhando, primeiro, vamos trabalhar o pasto, vamos trabalhar o manejo. E aí fomos construindo, arrumando a estrutura, melhorando. Agora vamos para a integração lavoura-pecuária. Um segundo passo, talvez, seria ampliar aqui uma área de confinamento, construir uma área de confinamento. Mas assim, tudo muito simples, tudo com muita coerência, com o pé bastante no chão e fazendo arroz com feijão, fazendo bem feito aquilo que precisa ser feito, tem dado bons resultados e eu acredito muito, Toninho, que daqui para frente vai continuar dando bons resultados, sim. A grande sacada dessa propriedade e do trabalho que o André vem fazendo está num detalhe, só em um detalhe. É quando o produtor aceita as mudanças que devem ser feitas. Se você não mudar aqui dentro, não resolve nada. E a prova, essa propriedade aqui, 75 hectares, 15 alqueires, uma fazenda modelo, interessante, se paga, está dando resultado, 5 As por hectare,
E o pecuarista, além do seu salário, tem aí um faturamento na faixa de 2 milhões de reais. É isso que nós estamos precisando fazer, mudar o conceito. Se a pecuária não virar a página, nós vamos sofrer muito ainda. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado de farelo de soja, que vai lá para a China, e eu vou conversar com João Lucas Moisés. Ele é coordenador de serviços técnicos da Lely, e nós vamos falar sobre um empurrador automático de alimento que ganha espaço em fazendas leiteiras. Nós voltamos já, é um minuto só. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento: vem sorrir pra vida com o Instituto Brasileiro de Odontologia. ibodontologia.com.br. Está com dificuldade para ouvir? Audibel Aparelhos Auditivos. O melhor almoço de Goiânia com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar. Sexta após o ratinho. É tudo nosso. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Arraiá FAC Unicampes, sábado, 15 de junho. A 99,5 FM leva você para curtir a melhor festa junina da cidade. Com quadrilha, comidas típicas e os shows. DJ Léo Rodrigues. Arraiá FAC Unicampes. Sábado, 15 de junho, na Avenida Perimetral, ao lado do Campus 3, Setor Coimbra. Com promoção exclusiva 99,5 FM e TV Serra Dourada. É notícia com credibilidade que você procura prestação de serviço, a sua bronca na tela. Então, se liga no Jornal do Meio-Dia, do meio-dia 15 até 15 para as 2. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado de farelo de soja. A China é a maior compradora de soja do mundo. E de acordo com o relatório do mês de maio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, as importações da China, agora na safra 23-24, são estimadas em 105 milhões de toneladas. E para a temporada 2024-2025, a previsão é de um aumento de 3,8% nessas aquisições, chegando a provavelmente a 109 milhões de toneladas. No entanto, ao menos por enquanto, a realidade tem se mostrado outra. Isso porque os produtores de suínos do gigante asiático estão vendendo farelo de soja a níveis nunca visto
antes. Nos primeiros 4 meses deste ano, a comercialização do produto chegou a 600 mil toneladas, índice quase 5 vezes superior ao mesmo período do ano passado, conforme dados da alfândega da China. Os motivos para o fenômeno são 2: queda no consumo de carne suína nos últimos meses, pela redução do poder de compra dos habitantes, e a diminuição do rebanho por conta dos preços mais baixos. E agora eu vou conversar com João Lucas Moisés. O João Lucas, ele é coordenador de serviços técnicos da Lely, e nós vamos falar do Juno. Juno é o empurrador automático de alimentos que vem ganhando espaços em fazendas produtoras de leite. João Lucas Moisés, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. E a gente vai falar sobre tecnologia. A gente sabe que a Lely tem aí um portfólio de altíssima tecnologia para a cadeia leiteira. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Aqui com você. Ô, João Lucas, me dá assim uma visão geral do Juno. O que é o Juno? O que ele faz? Como é que ele funciona? É tudo automático, via celular? Vamos lá. Sim, sim. O Juno é uma solução que a Lely tem hoje, que hoje a gente tem um desafio nas fazendas, que é a disponibilidade contínua de alimento. Então, para aumentar esse consumo de matéria seca, o Juno é uma solução que a Lely tem para garantir que essa comida esteja sempre disponível para as vacas. Porque as vacas têm o hábito de revirar a dieta para tentar procurar porções mais saborosas, e a vaca acaba afastando a dieta do seu alcance. Então, o diferencial do Juno é que ele retorna a comida ao alcance das vacas várias vezes ao dia. E ele tem até um aviso sonoro, justamente para estimular a vaca, que às vezes está deitada ali, a vir para a pista para se alimentar. De maneira geral, no gado leiteiro, as vacas ficam presas dentro de um curral, vamos dizer assim, e a comida é colocada do lado de fora de uma cerquinha. Aí ela enfia a cabeça ali por uma abertura que tem e começa a comer, só que ela vai empurrando para fora e aí ela não consegue comer mais. Então a função do Juno, desse empurrador, que parece uma enceradeira, é ele vir automaticamente empurrando a comida de novo para ela comer. É um fato interessante, tudo automatizado, tudo computadorizado, né? Sim, sim. Ele é um empurrador de alimento automático e ele faz esse empurre várias vezes ao dia. Então, dependendo da fazenda, ele pode fazer até 20 vezes por dia essa aproximação do alimento. Então, os horários são programados e ele se encaixa na rotina da fazenda. Então, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalha de noite, trabalha domingo, trabalha feriado. E sem reclamar, né? E sem reclamar, não tira férias. E como é que... ele é o quê? Ele é a bateria? Como é que ele funciona? Sim, ele é a bateria, ele tem um carregador, a gente instala um carregador em algum lugar do barracão ali, e ele faz a rota programada dele e volta para o carregador. Então ele trabalha por um tempo e depois volta para o carregador e ali ele fica se carregando até dar o horário de sair a próxima vez. Tá, e ele tem alguns tamanhos, varia de tamanho ou não? É padrão? Ele é padrão, ele é um equipamento que tem altura mais ou menos de 1 metro, porém ele é bem pesado, ele tem aproximadamente 700 quilos. Poxa. E muita força, né? Porque como ele está empurrando o alimento ali, ele tem que ser pesado, tem que ser robusto para conseguir fazer essa força contrária ao alimento e aproximar ele para as vacas. Agora, isso é óbvio, o local aonde o Juno vai passar, ele tem que ser um local preparado, tem que ser um local cimentado, não pode ter buraco, né? Sim, sim. O Juno, a gente diz que a pista dele tem que ser plana, não pode ser coxo, né? Mas ele atende a diversos tipos de fazenda, então ele pode inclusive fazer mais de um barracão. Ele pode fazer um barracão igual está mostrando aí, pode ter um barracão ao lado e ele pode sair de um barracão para o outro. Então nessa saia dele, por exemplo, que é essa parte rotativa, ele consegue levantar ela para poder fazer justamente essa passagem de um barracão para o outro
e quando ele estiver realmente empurrando a comida, aí ele abaixa a saia para garantir que vai ter a melhor eficiência possível. Bom, isso tudo feito automaticamente, tudo programado? Tudo programado. Quando a gente vai fazer a instalação, um técnico vai na fazenda e faz toda a programação por celular. A gente tem um aplicativo para ele, e é a conexão por Bluetooth. Então, o técnico vai, programa todas as rotas, vê quais são as necessidades do produtor, deixa tudo programado e depois o próprio produtor vai ter esse aplicativo no celular, caso ele queira mudar, por exemplo, os horários que o Juno vai sair para fazer o trabalho dele. Isso sem problema nenhum, tudo automatizado, o produtor tem o controle todinho, quantas vezes ele passou, quantas vezes ele voltou, enfim, tudo que o produtor precisar, isso sai no relatório. Sim, sim, ele automaticamente sai, faz todas as rotas programadas por dia, caso ele não sair, ele vai gerar um alarme ali, o próprio produtor pode ver por que ele não saiu, ou se ele pulou alguma dessas rotas que ele estava fazendo por dia, mas ele tem acesso a todas as informações do Juno ali, no aplicativo. Por exemplo, à medida que ele vai passando, ele vai detectando se tem animal comendo ou não, se a cabeça do animal está ali. Se não tiver, ele avisa? Sim, sim. Na verdade, ele tem alguns sensores que ele faz justamente para saber se tem a cabeça de um animal ali, ele consegue contornar, então ele não faz aquela linha reta, né? Ele vai se adaptando, dependendo da quantidade de alimento ele se afasta, é o que a gente chama de empurre dinâmico. Entendi. Então, caso ele veja a cabeça de uma vaca também, ele vai afastar um pouquinho para não ter dano nenhum à vaca, né? Bom, isso daí é uma forma do animal não desperdiçar comida, essa comida não se espalhar, então a função dele é nada mais, nada menos do que juntar, o que é algo muito importante para a pecuária de leite, porque o produtor não perde a comida e a vaca come exatamente o necessário que ela precisa. A comida não espalha. É muito interessante esse equipamento da Lely, esse empurrador, o Juno, porque isso aí tem cooperado demais em fazer aumentar a produção e a produtividade de leite, né, João? Sim, sim. Além da diminuição de sobras, né, o que acaba aumentando a eficiência e diminuindo custos para o produtor, ele também acaba facilitando. A vaca tendo uma alimentação mais frequente, isso faz bem para a saúde do animal, né? Então ela vai ter mais refeições durante o dia, então equilibra o pH do rumen e também a própria quantidade de sólidos do leite, né? Que acaba melhorando a qualidade do leite. Verdade. Bom, eu conversei com João Lucas Moisés, coordenador de serviços técnicos da Lely, e você acabou de conhecer o Juno. O Juno é um empurrador automático de alimentos, que vem aí ganhando espaços em propriedades produtoras de leite. João Lucas, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, eu gostei dessa conversa e eu sei que vocês têm muita coisa boa que a gente poderia mostrar aqui no nosso programa e nós vamos entrar em contato, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Antônio. E sim, com certeza, a gente tem mais bastante outros produtos que levam bastante tecnologia para o campo hoje. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.